Olá, turma, como vão? Espero que estejam todos bem. Nesse vídeo, eu vou dar andamento ao nosso conteúdo programático, voltando a um tema que agora trataremos com um pouco mais de aprofundamento. Há pouco tempo atrás, falamos daquela parte, aquela seção da sociedade simples que trata da relação com terceiros. E no artigo 1027, nós encontramos uma regra segundo a qual um cônjuge de sócio que se divorcia, ou na hipótese da morte desse cônjuge, os seus herdeiros, nós vimos que na partilha da meação do cônjuge que se separa, que ele não poderia liquidar, ou pelo menos desde logo, liquidar as cotas da sociedade. De novo, tem um casal, a esposa é sócia, eles se divorciam, a ameação, né? Vamos imaginar um regime de casamento em que metade dos bens era de cada um. O marido teria direito à metade das cotas da esposa. O que nós vimos no artigo 27? Que ele não poderia pleitear desde já a liquidação daquela cota. Ou seja, que a sociedade vendesse bens ou pegasse alguma reserva para pagar aquela participação. O que o artigo 1027 estabeleceu como alternativa? Que esse cônjuge participasse da distribuição de lucros. E o que nós vimos que vinha sendo o entendimento? Que esse era um direito estabelecido entre o casal ou ex-casal, em respeito ao contrato social e à affectio societatis. O cônjuge não iria se imiscuir em questões da sociedade. Ele teria direito à participação, à metade, né, no caso aqui, da participação dos lucros, a que o ex-cônjuge teria direito, né? No caso a esposa teria direito, ele teria direito à metade. E exerceria esse direito, em regra, diretamente com a esposa, sem ter que ficar causando constrangimento em face da sociedade. Isso valeria tanto para cônjuge que se separa, né, que não poderia pleitear desde já a liquidação da cota de quem era sócio, assim como serve para herdeiros de cônjuge. Como assim? Tem um casal, a esposa é sócia, o marido tem metade, aí ele morre. Os herdeiros deste marido poderiam pleitear a liquidação da participação dele para então herdarem, né, receberem herança? Pelo artigo 1027, não. Eles deveriam, pelo menos não desde logo, eles deveriam esperar, né, e participar até que a sociedade se dissolvesse totalmente para receber a sua participação, e até lá participariam da distribuição de lucros de acordo com a fração a que tivessem direito. Esse é o artigo 1027 de que tratamos em vídeo anterior. Vamos fazer leitura desse dispositivo. Os herdeiros do cônjuge de sócio ou o cônjuge do que se separou judicialmente não podem exigir desde logo a parte que lhes couber na cota social, mas concorrer à divisão periódica dos lucros até que se liquide a sociedade. Então, em observância ao princípio da manutenção da empresa, esses interessados não poderiam pleitear a liquidação da cota. Mas eis que o Código de Processo Civil de 2015 traz um procedimento, traz regras, né, para o procedimento de dissolução parcial da sociedade, quando esta seja judicial. E neste procedimento, em meio às regras deste procedimento, o artigo 600, em seu parágrafo único, prevê que o cônjuge poderá propor a ação de dissolução parcial da sociedade. Veja,
Aí há uma contradição com o que dispõe o artigo 27, pois o cônjuge ou ex-cônjuge, né, na partilha, em um divórcio, em uma separação, na regra anterior, deveria participar da distribuição de lucros e não tocar nas cotas, não buscar uma liquidação dessas cotas. Mas pelo artigo 600 do Código de Processo Civil, em seu parágrafo único, poderia ser proposta, ou o cônjuge que se separa pode propor a ação de dissolução parcial. O cônjuge, os herdeiros do cônjuge falecido, não. Então, em parte, há uma colisão com o que dispõe o artigo 1027. Alguns autores, logo com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, enunciaram ter havido uma derrogação do artigo 1027, perdão, a entrada em vigor do artigo 600, parágrafo único do Código de Processo Civil, teria revogado, pelo menos parcialmente, no que se refere a cônjuge, o artigo 1027 do Código Civil. Você encontra isso principalmente em doutrinas da época e doutrina de direito processual civil. Houve essa revogação? Aparentemente não, pois na doutrina e também na jurisprudência, o que se vê é um esforço para concatenar e interpretar de modo sistemático esses dois dispositivos. Talvez você pense, mas Cláudio, eu estou lendo aqui o artigo 600, parágrafo único do Código de Processo e estou lendo o 1027 do Código Civil. Há uma contradição. Um está dizendo que o cônjuge tem que esperar a sociedade dissolver para a liquidação das cotas. Antes disso, só participa dos resultados. E o outro está dizendo que ele pode propor uma ação de dissolução parcial. Existe uma contradição. Calma. O que é a ação de dissolução parcial? Qual é o objetivo desta ação? Se você conferir o que diz o artigo 599 do Código de Processo Civil, você vai perceber qual é a finalidade da dissolução parcial. Olha só, pode ser a resolução da sociedade. Então, efetivamente, é a hipótese em que você vai ter a liquidação das cotas com o pagamento respectivo e a diminuição do capital no contrato social. 2. A apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada. A apuração de haveres é justamente a aferição de quais são os bens da sociedade e de qual seria o valor das cotas da pessoa ou que saiu, ou que morreu, ou que está sendo excluída. E o inciso 3º, ele prevê o seguinte, que a ação de dissolução parcial pode servir somente para a resolução da sociedade ou apuração de haveres. Ora, a ação de dissolução proposta por cônjuge divorciado que quer ter acesso à sua meação, ela não pode ter por objeto a dissolução, porque esse cônjuge não é sócio e não se manifesta acerca de quem vai continuar, quem vai sair da sociedade. Essa ação tem que ser uma ação que vai cuidar de uma apuração de haveres. A apuração de haveres, então, vai levantar e vai informar qual é a participação daquele sócio cujas cotas estão em discussão. A apuração de haveres já resulta em liquidação? Necessariamente não. Ou melhor, não necessariamente. Então, uma interpretação possível é entender o seguinte. Primeiro, nós vamos tentar, obviamente, seguir o acordo entre os ex-cônjuges. E é isso que se espera, que a coisa se resolva entre eles, seja com uma compensação de bens, eu te entrego um bem aqui, eu fico com as cotas ali. Esse seria o mundo ideal. Não havendo acordo,
Obviamente que lá no juízo que trata do divórcio, né, que está resolvendo os problemas da partilha entre o casal, nesse juízo vai se estabelecer qual é a participação que cada um tem em relação àquelas cotas. Em um primeiro momento, se não houver acordo, o que se vai tentar é manter a mesma participação social e, nos termos do artigo 1027, uma distribuição, uma partilha de lucros entre os ex-cônjuges. Mas isso implica, de certo modo, uma limitação ao direito de propriedade do cônjuge meio, porque fica presa a propriedade dele ali. Então, há sim a possibilidade, hoje em dia, da propositura de uma ação pelo cônjuge meio para que se dê a liquidação da sua ameação da cota e correspondente diminuição do capital social, sem alterar o quadro societário e sem retirar o cônjuge que tem seu nome como sócio. Uai, Cláudio, então revogou o 1027. Não, veja bem, o 1027 traz uma expressão que é assim, ó, desde logo. Então, há de se preferir, tanto quanto possível, e não desrespeitando de modo não razoável, não proporcional o direito de propriedade do cônjuge, há de se preferir a distribuição de lucro. Mas não sendo razoável, tendo um resultado em que o cônjuge fica por demais prejudicado, ele pode sim propor a ação de dissolução parcial, que terá o caráter de uma apuração de haveres, isto é, de uma aferição do que, em termos de valor, se tem para aquelas cotas e para a sua meação, para que então se dê a liquidação. Mas vejam, não há uma revogação de um artigo por outro. É possível concatenar a interpretação de ambos os dispositivos, de modo que, desde logo, tente-se uma solução que mantenha a sociedade como está, sem desrespeitar de modo abusivo o direito de propriedade do cônjuge. Se desse arranjo, não resultar uma solução que respeite o direito do cônjuge, aí sim eu entendo que esse cônjuge vai poder propor a ação e, eventualmente, forçar a liquidação das cotas. Antes de fechar, percebam, gente, que nós não estamos falando de um sócio que morreu e aí os herdeiros dele estão querendo liquidar as cotas. Quanto a isso, não há discussão. Os herdeiros de quem morreu podem buscar vamos dizer assim, a resolução parcial da sociedade em relação às cotas do falecido. O caso aqui se refere a cônjuge que se separam e aí eram ambos proprietários das cotas, só que apenas um era sócio. Esta solução do 1027 é para este caso e também para os casos de herdeiros de cônjuge. O artigo 600, parágrafo único, só fala de cônjuge, não inclui herdeiros. Então, assim, na pior das hipóteses, o artigo 1027 vai continuar se referindo a herdeiro de cônjuge. Mas, Cláudio, e na prática? Volta e meia, você cita tribunais e tudo mais. Olha, você não tem uma posição fechada em relação à interpretação sistemática desses dois dispositivos. Você tem decisões judiciais já em segunda instância, em tribunais de todo o Brasil, no sentido, todo não, né, mas em boa parte do Brasil, no sentido de que pode-se proceder à resolução, ou melhor, à dissolução parcial em favor de cônjuge,
mas sempre tentando, antes disso, buscar uma solução que não atrapalhe, não altere a configuração da sociedade. Mesmo antes do Código de Processo, esse já era um entendimento doutrinário razoavelmente objeto de concordância, tanto que há um enunciado da Quarta Jornada de Direito Civil tratando exatamente disso. É o enunciado 387, que diz o seguinte: a oposição entre fazer a execução recai sobre o que ao sócio couber no lucro da sociedade, ou sobre a parte que lhe tocar em dissolução, orienta-se pelos princípios da menor onerosidade e da função social da empresa. Correto, ao que eu somaria, também deve-se observar o direito de propriedade do cônjuge que se separa. Então, pessoal, esse vídeo é só para chamar a atenção para essa aparente contradição. É uma contradição. Nós temos que, então, usar técnicas de interpretação do ordenamento. Eu não concordo com quem diz que o artigo 1027 tenha sido revogado em nenhum aspecto, mas, com certeza, o parágrafo único do artigo 600 do Código de Processo Civil traz uma novidade, que é essa possibilidade do cônjuge propor a ação de dissolução da sociedade com o sentido de apuração de haveres. Então é isso, pessoal. Esse vídeo era só para esclarecer esse ponto. Eu não gravei junto com o resto do material, porque já estava um tempo ali de conteúdo e a gente parando aquela exposição, tendo um tempo para refletir e voltando agora, eu acho que fica melhor e fixa o conteúdo de modo mais fácil ao tratarmos desse tema. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção mais uma vez. Um abraço e até a próxima. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático.